estão 48, 24 e 21. Vou botar aqui já para alguém? A Lara Campos, que foi que pediu a 28. Oi, Lari, então vamos começar com a sua questão. Vou trocar a posição ali. Questão 28, Larissa. Vamos lá. Tá? Então ele disse que tem 13 vereadores, seis da situação e 7 da oposição. Ele quer fazer comissões com 5 vereadores, certo? Sendo pelo menos 2 de cada partido e os líderes não podem fazer parte da mesma comissão. Então aqui, para a gente começar, então vamos ver, primeira coisa, falar assim, ver quantas comissões podem ser formadas, tá certo? Então a gente vai ter o caso de, primeiro aqui, 2 da situação e 3 da oposição. Então vai ser 1, 2, 2, 3. Separado aqui. Como são 2 da situação, nós temos 6 vereadores, então a gente vai ter uma combinação de 6, 2 a 2, certo? Na oposição, como são 7, a gente vai ter que multiplicar uma combinação de 7, 3 a 3, certo? Então aqui nós vamos ter 6 fatorial sobre 6 menos 2 fatorial vezes 2 fatorial, que multiplica 7 fatorial dividido por 7 menos 3 fatorial vezes 3 fatorial. Então isso aqui vai dar 6 vezes 5 dividido por 2 vezes 7 vezes 6 vezes 5 dividido por 3 vezes 2, certo? Então, isso aqui corta com 6, 2 corta com 6 dá 3, então vai dar 35 vezes 5 dá 35 vezes 5, vamos ver lá, dá 175, 175 vezes 3, vamos ver aqui, 175 vezes 3 dá 5, vai 1 dá 2, vai 2 dá 5. Então dá igual a 525 comissões com 2 vereadores da situação e 7 e 3 da oposição, tá? Agora vamos fazer com 3 da situação e 4 da oposição e 2 da oposição. Então a gente vai ter 1, 2, 3, 1, 2.
Então aqui a gente tem 7, aliás, aqui a gente tem 6 e aqui a gente tem 7. Então vai ser combinação de 6, 3 a 3, multiplica, combinação de 7, 2 a 2, certo? Então aqui a gente vai ter 6 fatorial, 6 menos 3 fatorial, vezes 3 fatorial, que multiplica 7 fatorial sobre 7 menos 2 fatorial, vezes 2 fatorial. Então isso aqui vai dar 6 vezes 5 vezes 4, dividido por 3 vezes 2, que multiplica 7 vezes 6, dividido por 2. Então, corta 6, dá. Aqui dá 3, então dá 21 vezes 20, dá 4. Está dando muito grande? 21 vezes 20. Ah, 21 vezes 20 dá 420, certo? E aí tudo bem. Então a gente tem total de 525 mais 420. Então isso aqui dá 945 comissões de todas as formas. Porém, nós dentro dessas duas suposições, nós temos comissões a que a gente vai ter os dois líderes participando. Então tem o líder da oposição e tem o líder da situação participando da mesma comissão. Isso não pode. Então agora vamos ver comissões com os dois líderes. Então a gente vai ter novamente 2 da situação e 3 da oposição. Então vai ter 1, 2, barra 1, 2, 3, certo? Sendo que aqui um vai ser o líder, o outro vai ser o líder, certo? Então como aqui a gente tinha 6 menos 1, agora eu vou ter 5 e aqui eu vou ter 6. Então aqui eu vou ter uma combinação de 5, 1 a 1, vezes uma combinação de 6, 2 a 2, certo? Então isso aqui vai dar 5 fatorial, 5 menos 1 fatorial, vezes 1 fatorial, que multiplica 6 fatorial, 6 menos 2 fatorial, vezes 2 fatorial. Então isso aqui vai dar 5, que multiplica 6 vezes 5, dividido por 2. Então 2 aqui corta 3, aqui dá 3, então aqui eu tenho 75 comissões com os dois líderes participando, sendo 2 vereadores da situação e 3 da oposição. Agora nós vamos ver a situação de 3 da situação e 2 da oposição. Certo? Então vamos ter 1, 2, 3, 1, 2. Sendo que os líderes já estão posicionados. Então aqui a gente vai ter 5 para 2 posições, aqui a gente vai ter 6 para uma posição. Então tem a composição, uma combinação de 5, 2 a 2, vezes uma combinação de 6, 1 a 1. Então aqui vai dar 5 fatorial, 5 menos 2 fatorial, vezes 2 fatorial, que multiplica 6 fatorial, 6 menos 1 fatorial, vezes 1 fatorial. Então isso aqui vai dar 5 vezes 4 dividido por 2, que multiplica 6. Então isso aqui dá 2, então isso aqui dá 60. Então esse total aqui, total com 2 líderes, vai ser igual, parece 60, né? 75 mais 60, que dá igual a 135.
certo? Então, a nossa resposta vai ser igual a 945 menos 135, que dá igual a 810 comissões diferentes. Tudo bem, Larissa? É. Então vamos fazer os que eu fiquei devendo de ontem. Vamos apagar aqui. Fazer os dois que eu fiquei devendo de ontem, o 24 e o 48. Vamos lá, exercício 24. Oi. O Santoro perguntou se a questão 28, né? É difícil, é considerada difícil. Não, tá tranquilo. É média. Vamos lá, questão 24. Então, questão 24, a gente tinha 2 blocos amarelos, 2 vermelhos, 1 verde e 1 azul. Ele quer saber quantos blocos, quantas pilhas de 3 blocos pode formar, certo? Então a primeira pilha, a primeira situação que a gente falou, vamos fazer blocos com 3 cores diferentes. Então a gente vai ter posição 1, posição 2, posição 3. E para isso aqui a gente vai ter amarelo, vermelho, verde e azul. Então eu tenho 4 cores para posicionar em 3 posições. Então a gente vai ter 4 vezes 3 vezes 2, quer dizer, vai ser um arranjo que nós vamos ter aqui. Então a gente vai ter 4 vezes 3 vezes 2 igual a 24 blocos com 3 cores diferentes, tá certo? Agora vamos para a situação que a gente vai ter 2 cores. Aliás, somente 2 cores, certo? Então, para ter 2 cores, ou vão ser 2 amarelos mais outra cor, ou 2 vermelhos mais outra cor, tá certo? Então, essa outra cor aqui, ela só pode ser verde, azul ou vermelho. E nesse caso aqui, só pode ser verde, azul ou amarelo. Ou seja, aqui nós vamos ter N igual a 3 e aqui N igual a 3. Certo? Então vamos para essa situação. Eu vou ter uma cor. Então tem 1 e 1, que é somente uma cor. Quantas vão sobrar para a terceira cor? 3 opções, tá certo? Então N aqui vai ser igual a 3. Porém eu posso trocar essas cores de posição, porque aqui eu deixei ela fixa, tá certo? Então aqui eu posso ter também uma permutação de 3 elementos com uma repetição dos 2 cores iguais que vão estar posicionadas. Então isso aqui vezes uma permutação de 3, 2 a 2. Então vai dar 3
vezes 3, que vai dar igual a 9. Como são duas cores, vezes 2, que dá igual a 18. Então a resposta vai ser 24 mais 18, que dá igual a 42 blocos diferentes. Certo? Como é que eles foram aí? Entenderam? A Laís perguntou se o senhor pode dar aula de computação circular depois. Posso. Mas daqui a pouco vamos. A gente foi depois, né? Hã? A gente foi depois da aula, né? Não, daqui a pouco. Capaz esse exercício aqui a gente faz. Porque você está tendo dúvida, né? Aparentemente não. Exercício 48. Tá? Então aqui a gente tem 15 peixes. E 40% são carpas. Então, se a gente tem 15 peixes, 40% são carpas, eu vou ter 40% de 15, eu tenho 6 carpas, tá certo? E ele quer pescar 10 peixes e desses 10, 6 são carpas. Certo? Então a gente vai ter aqui 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Então desse aqui, se a gente tem 6 carpas, então eu tenho aqui mais 9 peixes diferentes, tá certo? Então aqui eu vou ter 6 e aqui eu vou ter 9 possibilidades. Tá certo? Então aqui, como são peixes distintos, porque eu não posso pegar dois peixes iguais em duas posições diferentes, aqui eu vou ter uma combinação de 6, 4 a 4, vezes uma combinação de 9, 6 a 6. Tá certo? Então isso aqui vai dar 6 fatorial sobre 6 menos 4 fatorial vezes 4 fatorial, que multiplica 9 fatorial sobre 9 menos 6 fatorial vezes 6 fatorial. Então vai dar 6 vezes 5 dividido por 2, que multiplica 9 vezes 8 vezes 7 dividido por 3 vezes 2. Certo? Então 3 vezes 2 eu corto com 6, 2 eu corto com 8. Aqui sobra 4. Então a gente vai ter 5 vezes 9 vezes 4 vezes 7. Então vamos lá. 9 vezes 7, 63. 5 vezes 4, 20. 63 vezes 20 dá igual a 1.260 combinações diferentes para pescar esses peixes. Tudo bem? Pai, pode pedir da lista não? Pode. Tá. Então é 6, questão 6. Questão 6? Lista 4? É, lista 4. Lista 4, questão 6. Deixa eu pegar aqui, eu vou abrir essa lista 6 aqui. Acho que eu botei ela. Acho que eu botei a lista 6. Questão 6 da lista 9. N números iguais.
6 cores diferentes. Uma para cada face. Quer saber se todos tiverem combinações diferentes, valor de n. É isso? Então vamos lá. Então a gente vai ter um cubo certo? Um cubo que a gente vai ter 6 faces pintadas com cores diferentes, tá? Então vamos separar duas faces que a gente não vai conseguir enxergar. Então eu vou pegar a base, vai ter 2 cores, e o topo vai ter outra cor, certo? E as outras 4 faces laterais vão ser outra parte. Então a gente vai ter topo e base, tá? E vai ter 4 faces laterais. Certo? Tem tudo bem? Então, isso aqui vai ser meu N, tá certo? Aqui eu tenho P1 e aqui eu tenho P2. Quer dizer, P1 quando eu estou considerando topo e base, laterais quando eu estou considerando, o P2 quando eu estou considerando as faces laterais. Então vamos separar dessa forma. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Tá certo? Então, eu posso ter 6 cores para combinar o topo e a base. Eu vou ter 4 cores para fazer as outras faces laterais, certo? Então aqui, se são 2 cores diferentes, eu tenho uma combinação de 6, 2 a 2, tá certo? E aqui, como são 4, eu tenho uma combinação, aliás, uma permutação de 4. Só que essa permutação ela vai ser circular. PC, né, filha? É uma permutação circular. Por que é uma permutação circular? Porque eu posso ficar rodando esses lados de qualquer forma. Se você pegar um cubo mágico, as 4 faces laterais você vai girar e ele vai continuar sempre na mesma ordem. Tá certo? Então aqui, combinação de 6, 2 a 2, é 6 fatorial, sobre 6 menos 2 fatorial, vezes 2 fatorial. Permutação circular vai ser 4 fatorial dividido por 4, certo? Então aqui nós vamos ter 6 vezes 5 dividido por 2 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dividido por 4. Então 4 corta 4, 2 aqui dá 3. Então aqui eu vou ter 15 vezes 6 que dá igual a 90 combinações diferentes. Que é a letra... Opa! Foi. Onde que eu errei? 6 vezes 5 dividido por 2. Tá aqui. 15 vezes 6 dá 90, mas está faltando alguma coisa. Não vai ter.
eu esqueci um detalhe. Vamos lá, Larissa, tem alguma... O que eu esqueci aqui, que ficou faltando? A permutação está certa, são 4 coisas. Tem que... Eu vou te explicar a permutação circular enquanto eu penso nessa solução, tá? Oi? Bom, tem alguma coisa que eu estou deixando passar ali que eu não estou entendendo. Ela pediu a questão 13 também. 13? Você vai explicar a permutação circular antes? Eu vou explicar a permutação circular. A permutação... Vamos supor aqui que eu tenha uma roda de amigos. Posição 1, 2, 3, 4. Nós sempre dizemos que uma permutação, para ser diferente, Larissa, eu tenho que ter um dos dois vizinhos tem que ser diferente. Então aqui vamos botar aqui. Então aqui quando eu tenho, se eu tiver uma sequência diferente, então um dos vizinhos tem que ser diferente. Então, por exemplo, se eu tiver uma sequência linear qualquer, vamos citar aquilo lá. 1, 2, 3, 4, tá certo? Se a gente escrever isso aqui como 2, 3, 4, 1, essas duas sequências serão diferentes. Por quê? Porque pelo menos um dos vizinhos é diferente. O 2, ele tinha dois vizinhos, tinha um 3 e tinha um. Nessa sequência de baixo, ele só tem 3. O outro vizinho não existe. Então isso já caracteriza que a sequência é diferente. Então essas sequências são diferentes. Certo? Porque um vizinho mudou. Certo? Quando eu trabalho com permutação circular, então, se a gente trabalha com permutação circular, aqui, vamos citar um novo exemplo aqui. 1, 2, 3, 4. Então, o que eu tenho aqui? 1 é vizinho do 2 e é vizinho do 4. 2 é vizinho do 3 e é vizinho do 1. 3 é vizinho do 4 e do 2. 4 é vizinho do 1 e do 3. Certo? Se eu mudar essa ordem, para colocar aqui quatro, 1, 2, 3, eu mudei alguma coisa? Não, eu só girei a roda, tá certo? Eu só girei para cá e originei essa aqui de baixo. Eu troquei de posição só. Porém, os vizinhos continuaram iguais. Quem é que tem o vizinho de 4? Quem é? O 3 e o 1. Quem é o vizinho de 4 aqui? O 3 e o 1. Então, todos os vizinhos ficaram iguais. Então, aqui eu tenho duas sequências iguais.
E quantas vezes isso aqui se repete? 3, 4, 1, 2 e 2, 3, 4, 1. Ou seja, ele se repete 4 vezes, tá? Que é igual a N. Então, quando a gente vai calcular permutação circular, a grande diferença fica nesse caso aí. Então, quando a gente calcula a permutação normal de 4 termos, vai ser 4 fatorial. Quando eu passo a calcular a permutação circular dos mesmos 4 elementos, a gente vai ter 4 fatorial dividido por quem? Por quantas vezes ele se repete? 4. Tá? Então aqui dá 24 e aqui dá 6. Certo? Então, fórmula geral de uma permutação circular vai ser sempre permutação circular de n termos, vai ser n fatorial dividido por n. Tá certo? Então é por causa disso, porque elas vão se repetir. É quando vocês brincam de roda. Roda, se todo mundo tiver de mão dada e ficar girando, as posições não vão se alterar. Elas vão se repetir de acordo com a quantidade de pessoas que estão na roda. Tá certo? Hã? Deixa eu lavar o nariz um pouco aqui. Entenderam? Pediu a 13 também. Tá. Vamos ver o 13, olha esse. Entendeu aqui? Questão 13. Só tem eles dois? Só tem o Bruno e a Nilce? Não, tem mais pessoas, mas eles não estão falando nada. Uma pessoa quer comprar 6 empadas em uma lanchonete. A empada de camarão, frango, legumes. Então, camarão, frango, legumes, palmito.
podem ser compradas até de 0 até 6 empadas de cada sabor. Quantas maneiras possíveis de fazer essa conta, tá? Então isso aqui já é um problema. Isso aqui já é um problema especial, um problema um pouquinho diferente de combinatória. Esse é um problema em que N é menor do que P. Então aqui é um problema que N é menor do que P. Toda vez que nós caímos num caso desse, em que N é menor que P, a gente vai trabalhar com divisões. Por exemplo, 6 empadas. De quantas formas diferentes nós podemos dividir essas 6 empadas que a gente vai comprar em 4 sabores diferentes? Tá certo? Então eu posso colocar, por exemplo, ser todas de um mesmo sabor, ou posso colocar sendo uma de um sabor, outra de outro sabor e um outro de sabor qualquer, tá? Então a gente pode dividir, a gente pode fazer 3 divisões para ter os sabores. Então aqui eu posso ter camarão, frango, legumes e palmito, tá certo? Então aqui a gente tem isso aqui, a gente vai dividir esses 4 sabores. Então o objetivo nosso aqui é dividir 6 empadas em 4 sabores. Tá certo? Então, para a gente dividir essas 6 em 4 sabores, a gente tem que botar 3 divisões, tá? Então, aqui a gente vai dizer que o número de divisões, que são os tracinhos que a gente está colocando ali, vai ser sempre igual ao N menos 1. Tá certo? É o total de divisões. Isso aqui pode ficar também distribuído como 1, 2, 3, 4, 5, 6 e as 3 divisões não fazerem nenhuma interferência no problema. Por quê? Porque elas não vão... Porque a gente pode comprar todas as empadas de um sabor só. Certo? Então posso ter as 3 divisões num lugar só. Tá certo? Então toda vez que a gente tiver um problema desse, que o N é menor do que o P, a gente vai fazer dessa forma, a gente vai juntar tudo, certo? Então nesse caso aqui, eu tenho 6 sabores, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? E vou fazer 3 divisões, 1, 2, 3, tá? Essas 3 divisões é sempre igual ao N menos 1, tá certo? Então agora a gente vai ter um total aqui de quanto? O meu N' agora vai ser 9, tá certo? Sendo que a gente vai ter 2 formas de repetições. Tem isso aqui e tem isso aqui, tá certo? Então, por exemplo, aqui a nossa conta agora a gente vai fazer uma permutação disso aqui. Só que a gente tem uma repetição de 6 e uma repetição de 3. Tá certo? Então agora nós vamos ter uma permutação de 9 termos com uma repetição de 6 e uma repetição de 3. Tá? Então isso aqui vai dar 9 fatorial sobre 6 fatorial vezes 3 fatorial. Então vai dar 9 vezes 8
vezes 7 dividido por 3 vezes 2. Então aqui dá 3, aqui dá 4, 7 vezes 12, a gente vai ter 84 divisões diferentes para fazer esse jogo dessas empadas. Tá certo? Essa aqui é uma forma diferente da gente trabalhar com permutação. Tá? Em alguns livros, em algumas literaturas, eles chamam disso aqui de combinação com repetição. Tá? Eles apelidam isso aqui até como assim, CR. Tá certo? E como é que é essa fórmula do CR? O CR vai ser N mais P menos 1 por N, certo? Aí vocês vão ver, vão gerar essa fórmula aqui mesmo, tá bom? Que vai dar N mais P menos 1 fatorial sobre N fatorial que multiplica P menos 1 fatorial, certo? A fórmula que é usada. Mas vocês podem fazer sem decorar a fórmula dessa forma. Toda vez que tiver N menor que P, vocês vão distribuir seus espaços dessa forma. A quantidade do P que vocês têm, tá? E adicionar a quantidade de divisões que a gente vai colocar nesses P, que vai ser sempre igual ao N menos 1. Tá bom? Então a gente aí aplica a fórmula direta. Certo? Tá bom? E tirou agora 14. Eu coloquei essa matéria aqui para vocês, eu botei esses problemas, justamente porque no Enem de 2017 caiu uma questão que usava isso aí, que é essa questão 14 que eu coloquei para vocês aí, tá? Então, na questão 14, ele diz que um brinquedo infantil é formado por uma carreta com 10 carrinhos. 14, uma carreta com 10 carrinhos em cima dela. Tá? E no setor de produção da empresa dessa fábrica é feita a pintura de todos os carrinhos. Para que o aspecto do brinquedo fique mais atraente, são utilizadas as cores amarelo, branco, laranja e verde. Laranja e verde. Certo? Aí, cada carrinho é pintado apenas com uma cor. O caminhão cegonha tem uma cor fixa. A empresa determinou que em todo caminhão cegonha deve haver pelo menos um carrinho de cada uma das 4 cores disponíveis. Mudança de posição dos carrinhos no caminhão cegonha não gera um novo modelo de brinquedo. Ou seja, acabou gerando o que a gente poderia chamar de permutação, de combinação, né? Então, como ele diz, aqui é um problema típico que a gente viu aqui, ó. Aqui é N, aliás, aqui é P e aqui é N. Pô, N é menor do que P. Então a gente cai nesse caso que a gente citou agora. Só que ele dá um detalhezinho. Ele diz que tem que ter pelo menos um carrinho de cada cor, tá? Então o meu P agora, nesse P igual a 10, eu tenho que ter um carrinho amarelo, um verde, um branco, um verde e um laranja. Tá? Então, os outros 6 carrinhos vão ter que ser pintados de 4 cores. Então, aqui eu gero um novo valor de P.
tá? Que vai ser igual a 10 menos 4. Então, eu vou ter meu peninha novo, vão ser 6 carrinhos. Tá? Esses 6 carrinhos é que eu vou ter que pintar de 4 cores. Então, vamos fazer aquele nosso probleminha. Eu tenho P, 6 carrinhos, tá certo? Que eu vou pintar de 4 cores, que é o P-1, tá certo? Então aqui nós vamos ter uma permutação de 9, 6, 3, tá? Como a gente falou lá, daria 9 fatorial sobre 9, aliás, sobre 6 fatorial vezes 3 fatorial, certo? Mas ele pediu como combinação. Como é que a gente faz isso aqui como combinação? Como é que a gente define isso aí? Como é que a gente pode escrever isso na forma de combinação? A gente pode dizer 6 é 9 menos 3, certo? Então a gente pode escrever isso como uma combinação de 9, 3 a 3, tá certo? Mas a gente também pode dizer que o 3 é o 9 menos 6. Então aqui a gente vai ter uma combinação de 9, 6 a 6. Tá certo? Então vamos ver qual é a resposta que cabe nesse problema. Então tem que ser letra B. Combinação de 9, 3 a 3. Tá certo? Hã? Oi? Pediram a 15. 15. Existe ilimitar de bolas Apenas pela cor. Lembra uma Larissa que pediu, né? Não, foi a Letícia. Letícia? Letícia Roberati. Tá. Ilimitada de bolas. Então, N é ilimitada de bolas. Quantidade ilimitada de bolas. De 3 cores: branca, azul ou preta. 8 dessas bolas são colocadas em uma caixa. Então, 8 bolas numa caixa. A quantidade de caixas diferentes que podem ser compostas com 8 bolas é igual a... Novamente, aqui nós caímos no mesmo caso, né? A gente tem N igual a 3. Não. Quantas formas diferentes nós vamos colocar?
Então, no mesmo caso, a gente tem N igual a 3, certo? E temos o P igual a 8. Ok, novamente, N menor do que P. Agora nós vamos botar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bolas, né? E duas divisões dessas bolas, que a gente pode dividir em várias cores diferentes. Tá certo? Então aqui nós vamos ter permutação de 10, com repetição de 8 e 2. Certo? Então aqui vai dar 10 fatorial sobre 8 fatorial vezes 2 fatorial. Então dá 10 vezes 9 dividido por 2, que dá 45. Certo? Tudo bem? Larissa, vamos fazer aquela questão 6 de novo? Agora eu acho que eu entendi melhor. Vamos lá de novo. É um cubo. Certo? Tá? Com cores diferentes na base e em cima, certo? Então vamos fazer ele de uma forma diferente. Tem uma cor aqui em cima e uma cor embaixo. Então vamos lá. Tem uma, duas cores, base e topo e laterais. Bom, então vamos lá. Quantas cores eu posso colocar na base originalmente? Eu posso ter 6 e 5. Tá certo? Como a gente falou aqui, é uma permutação. Eu vou mudar as 4 cores laterais, que vai ser uma circular, certo? Então 4, 3, 2, 1. Isso aqui eu vou ter que dividir por 4, porque é uma permutação circular, certo? Então a gente vai ter 6 vezes 5, tá certo? Vezes 4, vezes 3, vezes 2, dividido por 4, certo? Isso aqui está me dando 30 vezes 6, 180 posições, tá bom? Só que como a gente falou, a gente fala de permutação circular, ele também serve como em uma esfera, ou parecido com uma esfera. Afinal de contas, um cubo, se você ficar girando ele com 6 posições diferentes, a gente também vai ter 6 repetições para essas cores. Então, como a esfera, no caso ali, é o cubo, tá certo? Então ele tem n igual a 6. Então nossa resposta vai ser também uma permutação, vamos chamar agora de permutação esférica, tá? Vai ser igual a 180 dividido por 6, que dá igual a 30, tá? Era o detalhe aqui de que ele tem 6 posições que a gente pode variar e ele vai ficar sempre da mesma forma, certo? O cubo não vai mudar de jeito, bom? É. Tá, então vamos dar uma descansada aí.